Isso Vinícius, aí. que prazer de tê-lo aqui, acompanho o seu trabalho nas mídias sociais. Gente, o Vinícius, ele é também comentarista político, sempre em cima ali das notícias, dos últimos fatos, sempre trazendo a informação precisa. Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Às vezes eu vejo nos comentários muitas pessoas falando, parabéns pelo seu trabalho, jornalismo, etc e tal. E aí acho que aí eu percebo como o jornalismo tradicional, a imprensa tradicional, não executa bem o seu trabalho, porque afinal de contas eu não sou jornalista. Aliás, a internet para mim eu nem ganho dinheiro com isso. Isso aqui para mim é um entretenimento, é uma forma de eu demonstrar minha indignação com a situação do nosso país. Eu trabalho com outras coisas, mas isso mostra como o povo está carente Verdade. talvez de uma notícia mais genuína, menos enviesada, menos militante, né? Então acho que é por isso que tem surgido também muitos influenciadores, é porque surgiu de fato, na minha opinião, uma lacuna. A imprensa tradicional está tão desacreditada que, enfim, no capitalismo não existe vácuo, né? Então isso aí é preenchido e eu fico muito feliz, né, de ver que os meus conteúdos, o que eu comento tem alcance entre as pessoas, porque isso aqui de fato eu faço de forma despretensiosa, é mais um exercício de cidadania mesmo. Exato, Vinícius, foi como eu comecei também, né? Ainda é o meu servir, eu digo muito que é o meu servir, né? O meu servir com aqueles talentos, com os nossos talentos que Deus nos deu. E eu comecei também exatamente assistindo assim as notícias enviesadas e eu morando aqui nos Estados Unidos, eu falava com os meus amigos, com a minha própria família, e eles falavam coisas assim, porque tá acontecendo isso e aquilo. Não é o que tá acontecendo aqui, vocês não fazem ideia do que tá acontecendo aqui. Então eu dizia muito, né, que quem acompanha principalmente notícias internacionais pela mídia local, pela grande mídia local brasileira, não faz ideia do que está Com acontecendo no mundo, certeza, né? E com por isso que é tão certeza. importante, de fato, o trabalho do Ivan Kleber, que a gente estava aqui conversando, né? Ele direto de Londres, o seu trabalho e o trabalho de tantos jornalistas independentes, né? Sim, sim. Muito embora você diz aí que não tem esse título, né, de jornalista, mas é Não, comentarista não político. tenho, e assim, simplesmente é impossível você, sendo de direita, é, conseguir viver de comentários políticos nas redes sociais, porque É, monetizar é praticamente impossível, é praticamente impossível. perseguição, É, né? não, você não consegue. Então, isso aqui realmente é uma cidadania pura e simples, entendeu? Verdade. Muitas vezes esquerdistas não entendem, né? Acham que é gabinete do ódio, que pessoas estão recebendo dinheiro, etc. Bom, pode até existir pessoas que recebam, mas eu acho que a grande maioria faz o trabalho, assim, se manifesta gratuitamente porque está indignado com a situação. Só que eles não entendem, né? Pensam que para eles sempre tem que existir uma troca de favor, troca de dinheiro. E não necessariamente. Eu acho que o belo da internet é isso. E é por isso que, na minha opinião, certos veículos de comunicação querem regular as redes sociais, porque eles perderam o monopólio da informação para pessoas que não têm pretensão nenhuma em serem jornalistas, mas elas acabam sendo, sem querer, jornalistas e muitas vezes trazendo mais fidedignamente a informação do que supostos jornalistas, vamos dizer assim. Verdade, não, totalmente verdade. É por isso que eles querem calar as mídias sociais, né? E eu digo Eu muito, não desconfio que existe. seja por isso também, né? Não, com certeza, eles querem de volta o monopólio, né? Mas como você falou, não existe petista grátis, então eles não entendem, né? Eles ficam inventando, só pode ser gabinete do ódio, da onde vem esse dinheiro? Quem financia essas pessoas? Mas de fato é orgânico, esse movimento realmente eu não diria nem ideológico de direita, é a verdade, né, Vinícius? A Sim, verdade. Nós sim. estamos apenas sendo fiel à verdade. Né? Então, e é isso que eles não entendem mais, porque a verdade não importa mais para a ideologia da esquerda, se é que um dia importou. Vinícius, mas é muito bom tê-lo aqui. E eu vou então, vamos rodar então a pauta, né? Vou pedir então para a produção, para o Jean, colocar a pauta, a nossa segunda pauta de hoje, aqui na tela. Gazeta do Povo, parlamentares dos Estados Unidos enviam carta a Trump pedindo sanções via lei Magnitsky contra Moraes. Que, olha, uma carta de parlamentares dos Estados Unidos, tá, gente? Pois é. Antes de entrar nessa reportagem diretamente, eu queria até trazer algumas reportagens anteriores, fazer uma micro timeline, não muito detalhada, mas uma pequena timeline. Ótimo. Em novembro, né, de 2024, a Mônica Bergamo trouxe a seguinte manchete. Eu gosto de pegar as manchetes, porque para mim, como a maioria das pessoas não consegue entrar no corpo da reportagem, porque ninguém tem tempo de ler tudo que passa na timeline, para mim, as manchetes são um meio de você propagar narrativas, propagar versões, etc. Né? Sim. E na manchete, ela colocou o seguinte:
de novembro de 24. Ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Naquela época, quando eu vi essa manchete, eu fiquei com a seguinte sensação. Posso estar errado, mas tive a sensação de que, na verdade, eles estão muito preocupados desde o dia 1 da eleição do Donald Trump. Porque eu imagino que eles saibam que o risco é real, o Trump... Eu acho que ele não é de blefar, e as consequências são duríssimas dessa lei Magnitsky, que na sequência a gente dá mais detalhes. Mas aqui eu acho que eles quiseram vender uma tranquilidade que, na verdade, eles não tinham. É a minha interpretação. Eu acho que desde o dia 0 da eleição há um certo temor nos bastidores, do meu ponto de vista. Nessa semana, na quarta-feira, a Daniela Lima trouxe uma manchete que também me chamou muita atenção, né? Ela falou o seguinte: jantar com os três poderes sinaliza blindagem de Moraes antes do julgamento da tentativa de golpe. E na linha fina, né, no subtítulo, 8 dos 11 integrantes do STF, quase metade do STJ, Alckmin, presidentes da Câmara e do Senado estavam entre os convidados. Mas o que me chamou a atenção nessa manchete, né? Foi ela falar que o ministro buscou blindagem. Eu, enquanto um cidadão leigo no direito, não sou do direito, não conheço nada, mas eu acho que a blindagem mais efetiva que qualquer juiz de qualquer democracia, de qualquer país que tenha uma Constituição e um arcabouço legal, a maior blindagem de todas é você ser escravo das leis do país. Então, se o Moraes tiver a convicção de que tudo que ele está fazendo tem respaldo com a Constituição e com todas as leis brasileiras, ele já está blindado. E para toda crítica que ele sofrer, que agora as críticas não são só internas, né? São críticas internacionais. Basta ele devolver, ele retrucar falando o seguinte, ó, essa crítica que vocês estão me fazendo, eu estou seguindo o artigo tal da Constituição, a lei XPTO, enfim, ele já estaria automaticamente blindado. Então, achei estranho, de acordo com a Daniela Lima, ele buscar blindagem nos seus pares, né? Enfim, para mim me parece desnecessário se você, de fato, segue as leis. Não estou afirmando que ele não segue, mas, assim, é só um raciocínio lógico, né? Isso foi Esse jantar foi na terça-feira. Aí, na quarta, o Hugo Mota, ele, na Câmara dos Deputados, né, ele fez uma declaração em solenidade aos 40 anos da redemocratização. E ele fez aqui um pronunciamento, eu vou ler as aspas dele, mas que chamou muita atenção, e eu vi vários comentários na internet, o pessoal questionando, né? Será que foi ele mesmo que escreveu essas falas? Afinal de contas, ele estava lá no jantar, então o pessoal começou a especular. A gente nunca vai saber. Mas tem coisas que, para mim, espancam a realidade do país que eu vejo, pelo menos. Ele falou o seguinte: nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados. Bom, Terça Livre, não sei o que ele considera, né? Nem vozes caladas Livre, Jovem Pan, né? O Revista Oeste. A lista Exatamente. É tão grande, Vinícius, mas continua, desculpa. Não, exato. Não tivemos perseguições políticas, nem presos, nem exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Não tem como você ler isso aqui sem dar risada, né? Não pode, porque, eu sonharia viver num país que eu tenho todas essas impressões, né, que o Hugo Mota falou. Mas, infelizmente, eu não enxergo esse país. Então, muito estranho, para mim, tá assim, espancando a realidade. E a última observação que eu quero fazer antes de entrar nessa matéria da Gazeta do Povo é que, infelizmente, né, o nosso judiciário vem sofrendo críticas internacionais em múltiplas frentes. Estou pegando aqui uma reportagem do Poder 360, de quarta-feira, que fala o seguinte: OEA diz que decisões de Toffoli podem minar confiança pública. Então percebam que não é só a figura do Moraes, né? A gente tem também, hora ou outra, o Toffoli, assim, pelas anulações que vem fazendo aí na Lava Jato, ser criticado lá no exterior. Então, isso é horrível para o nosso país, né? Porque, de fato, é uma crise institucional, não apenas local, mas o mundo está comentando, o que é horrível para o nosso país. Mas talvez seja a forma mais rápida das coisas se consertarem. Não sei. Deus queira que sim. E aí, entrando aqui nessa reportagem da Gazeta do Povo, né, que fala que os parlamentares dos Estados Unidos enviaram uma carta a Trump. Eu não vou ler toda a carta, mas eu acho a pena ler alguns trechos só, não sei se você me permite, porque tem coisas assim tão pesadas que eu me sinto mais seguro lendo as aspas do que ficar comentando. Né? Por favor. Então, vou pegar aqui alguns trechos. Aspas.
A acusação do ex-presidente Jair Bolsonaro não é sobre justiça, é sobre eliminar a competição política por meio de uma guerra judicial, assim como o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história. O juiz da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e, vou evitar essa palavrinha aqui, critica o processo eleitoral já em 2026, né, se sugerindo que ele possa estar interferindo, antes que o único voto seja dado. E aí, pegando aqui um outro trecho, que eu acho que é aqui que talvez pegue mais para o Moraes, pensando em Estados Unidos, né? Seguindo aqui nesse outro trecho, aspas, Moraes não é apenas um problema para o Brasil, ele é uma ameaça crescente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é exatamente o tipo de abuso autoritário que a lei Magnitsky foi projetada para combater. Suas violações flagrantes dos direitos humanos, sua censura de oponentes políticos e seu uso do poder judicial para manipular eleições justifica sanções imediatas dos Estados Unidos. Tem mais coisa, mas assim, esses trechos aqui me chamaram a atenção. E eu acho que o que pode pegar para ele é que tem cidadãos americanos, assim, embora sejam brasileiros, mas também têm cidadania americana, acabaram sendo atingidos por decisões de Moraes, estando em território americano e sendo cidadãos americanos. Então, pelo que eu estou acompanhando, vejo o Paulo Figueiredo falar, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles. É aí que ele pode se complicar. E aí talvez isso facilite, pelo que eu estou entendendo, isso tudo a canetada de Donald Trump. Né? Então, vamos ver. O que a gente. Exato. Só explicando para nossa audiência aqui, né, gente? O que a gente está assistindo é cada episódio. Né? O Mike Benz, Vinícius, uma vez ele falou assim que ele está acompanhando, que ele acompanha os casos do Brasil, e o Mike Benz, só para nossa audiência, quem não sabe quem é Mike Benz, ele é o que estava denunciando o escândalo da USAID, como a USAID foi usada na interferência, né, da eleição do último pleito eleitoral do Brasil, de Jair Bolsonaro e Lula. E o Mike Benz, ele falava que ele acompanha o que está acontecendo no Brasil e ele sabe que em algum momento ali vai tudo se alinhar na jurisprudência correta, na qual Donald Trump, na qual aí sim a gente vai ter um duelo, por assim dizer, diplomata, né, direto com a Casa Branca. E eu vejo isso acontecer. Inclusive, Vinícius, eu vou só chamar um vídeo do Eduardo Bolsonaro, porque a gente tem esse vídeo do Eduardo Bolsonaro falando dessa carta. O Eduardo Bolsonaro, que como vocês sabem, né, ele é o mais novo exilado aqui nos Estados Unidos, brasileiro perseguido, com o deputado mais votado, né, mais bem votado nas últimas eleições, e teve que pedir, né, teve que sair do país por conta dessa perseguição de Alexandre de Moraes. Eu acho que não tem ninguém que possa argumentar que a família Bolsonaro ela não é perseguida nesse momento, né? Não alguém pautado na verdade, com certeza. Então eu vou pedir, Jean, por favor, solta esse vídeo antes da gente continuar esse papo. Parlamentares americanos pediram ao presidente Trump sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes e citam o caso do exílio. Tem uma matéria aqui no Metrópolis dando conta de que deputados dos Estados Unidos pedem a Trump que puna Moraes com severa lei. A carta, assinada pelos parlamentares, afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos. E solicita proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. A matéria ainda relembra que a iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk, que despacha com Trump na Casa Branca, e agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além da perda do visto. É o que eu estou falando. Só perder o visto vai ficar muito barato. O que tudo, né, encaminha, o que tudo está convergindo é para que algo muito mais sério venha a ser feito contra o Alexandre de Moraes em virtude das violações de direitos humanos. Tem o caso do Clesão, mas também tem muita interferência dentro dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes ordenou a prisão de uma pessoa, uma cidadã americana, a partir de tweets que ela estava dando dentro do território dos Estados Unidos. Ele comprou briga com empresas americanas, X, Rumble, Truth Social, dentre outras, e isso daí está se acumulando. Não vai demorar muito, Alexandre de Moraes vai ter sanções decretadas, pode anotar.
E eu quero que seja Alexandre de Moraes e todas as outras pessoas envolvidas nessas decisões, né? Porque essa lei Magnitsky, ela pode englobar todas essas autoridades, né, Vinícius? Sim, sim. Inclusive, assim, nesse assunto eu tenho acompanhado bastante o Paulo Figueiredo, ele fala justamente isso, né? Ele explica que a força que pode ter essa lei é porque ela não vai ficar, pode não ficar só no Moraes de acordo com ele. Se começa a pegar o que os americanos chamam de cúmplices, aí eu acho que efetivamente pode dar uma segurada em certos abusos que vem acontecendo no nosso país, de acordo com vários especialistas no direito, né? Então, de fato, vamos ver aí qual vai ser a abrangência que o Donald Trump vai emplacar nessa canetada, né? Mas, enfim, aqui agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Capítulo. Eu até Isso, também... desculpa. Pode falar, por favor. Ah, tá. Não, e até falando, né, reforçando, né, o que essa lei pode complicar quem é sancionado, a proibição de vistos, de fato, eu acho que é a coisa mais leve, mas pode haver congelamento de bens, tá? Então, todos os ativos financeiros ou propriedades sancionadas que sejam sob jurisdição dos Estados Unidos, então, o negócio é pesado, e o pior de todos, né, a proibição de transações financeiras, que é o que o pessoal fala que é uma pena de morte financeira. A pessoa praticamente não consegue fazer nada no Ocidente, porque tudo está interligado aí com o sistema SWIFT, que é um sistema norte-americano, enfim, seria a morte financeira. Isso é bem pesado, né? Isso é bem pesado, e principalmente se for incluir outras pessoas, né, Vinícius? Porque a gente vai ficar... A grande pergunta que eu faço é até quando as pessoas que estão sustentando Alexandre de Moraes vão aguentar o preço, quando essa conta chegar, né? E essa legislação, tá, gente, é uma legislação que já existe, a lei Magnitsky, é a Global Magnitsky Act, é uma legislação que já existe, já foi aprovada, tá? Na época foi aprovada, inclusive, para os russos que violavam direitos humanos, e ali em 2016, essa lei, ela fica mais ampla, ela ganha poderes mais amplos, também aprovada pelo Congresso americano, e pode ser incluída qualquer pessoa que viole os direitos humanos, como a supressão de liberdade de expressão e o uso do judiciário para interferir no processo eleitoral, que é o que os parlamentares estão usando nessa carta, os parlamentares americanos, tá? Exatamente. Então, a gente vê aí que o cerco vai se fechando. E aí eu não sei, Vinícius, se você acha que... Aliás, você trouxe uma linha do tempo, né, muito boa, e eu te pergunto, a sua leitura é que esse sistema que está sustentando esse estado de exceção no Brasil, você acha que eles vão dar um passo para trás quando a corda começar realmente a arrebentar, ou você acha que eles vão dobrar a aposta? É muito cedo para falar, né? É difícil, mas como tem essa questão que eles falam de pegar o que eles estão chamando de cúmplices, ou seja, pessoas que estão fazendo o que não deveriam fazer de acordo com eles, talvez possa ter uma efetividade um pouco maior, né? Porque quando fala em cúmplice pode ser o quê? Pode, por exemplo, entrar imprensa, PGR, juízes, pares do Moraes, enfim, quem que poderia entrar nesse escopo de cumplicidade? Isso para mim não está claro. A depender dessa abrangência, quem sabe, mas sinceramente eu não consigo. Eu estou muito na dúvida se vão dobrar a aposta ou não, não sei. Tomara que volte à normalidade o nosso país, né? Porque, assim, de novo, eu não manjo nada do direito, mas o que tem de especialistas no direito, desembargadores, juízes aposentados, advogados, apontando há vários anos coisas indevidas, não é possível que todos eles estejam errados. Então, tomara que a gente volte logo para uma normalidade. A gente está precisando, esse país vai ficar tenso por quantas décadas ainda? Vai ficar esse bang-bang? Não dá, tem que virar a página.